Então vamos para mais uma aula de Química e nessa aula a gente vai estudar 3 assuntos. O primeiro deles, modelos atômicos, o segundo, a estrutura da matéria e o terceiro assunto, a tabela periódica. Os modelos atômicos. Os modelos atômicos foram formas que os cientistas encontraram para poder estar explicando o átomo, certo? E foram 4 cientistas que desenvolveram esses modelos atômicos. Então, o primeiro deles foi Dalton, certo? Para Dalton, o átomo seria indivisível, seria representado por uma esfera maciça e não teria carga elétrica, certo? Seria neutro. Depois nós temos Thomson. Para Thomson, o átomo, seria conhecido como pudim de passas. Por quê? Ele seria uma esfera positiva, seria esse modelo atômico aqui, ó, a representação dele. Uma esfera positiva e nessa esfera positiva estariam incrustados os elétrons, por isso o nome pudim de passas, certo? Depois, a gente teve o modelo atômico de Rutherford. Para Rutherford, o átomo teria 2 divisões. Teria um núcleo, que seria essa parte aqui do átomo, com cargas positivas, que a gente chama de prótons, e cargas neutras, que a gente chama de nêutrons. Além do núcleo, o átomo teria também a eletrosfera, que é onde estariam as cargas negativas, que são os elétrons. Aqui no desenho, a eletrosfera seria essa parte aqui que tem as órbitas e os elétrons, esses pontinhos aqui rosa. Então, aqui no núcleo tem carga positiva e neutra, e na eletrosfera as cargas negativas aqui, balanceando as cargas positivas. E o último modelo seria o modelo atômico de Bohr. Para Bohr, o átomo teria também um núcleo bem pequeno em relação à eletrosfera. No núcleo teriam cargas positivas também e neutras, que eu vou representar com essa bolinha, esse tracinho aqui. E a eletrosfera. Na eletrosfera, cada camada teria uma quantidade de elétrons, uma quantidade fixa. Igual a primeira camada aqui, ó, teriam 2 elétrons. Na segunda camada, que é a camada L, teriam 8 elétrons e assim por diante. Por isso que é um modelo com órbitas estacionárias e energia quantizada. Essa quantização da energia seria essa quantidade fixa de elétrons nessas camadas eletrônicas. E nessa aula nós vamos aprender como que a matéria se organiza, certo? Como que é estruturada a matéria. Então, a menor unidade que forma a matéria é o átomo, certo? Então, o conjunto de átomos forma as moléculas formam as substâncias formam a matéria e a matéria forma o corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, um pedaço de uma tábua, certo? Qual que seria a matéria que forma essa tábua? A madeira, certo? Então, a madeira seria a matéria que forma o corpo, que seria a tábua. Como a gente está falando de estrutura da matéria, a gente vai focar nos átomos, certo? Então, aqui eu fiz o desenho, né, esquemático de um átomo, onde eu tenho na parte central, aqui o núcleo, certo? Esse núcleo é formado por cargas positivas e cargas neutras e a eletrosfera, que é essa parte externa aqui do núcleo, que é formada por elétrons, que são as cargas negativas, certo? Nós temos as cargas positivas, que a gente pode chamar também de prótons, certo?
Nesse esquema aqui, os prótons são essas bolinhas rosa. Então, eu vou colocar aqui, ó, um mais. E a gente representa número de prótons pela letra P. Por isso que eu coloquei aqui P igual a 3, certo? E próton está no núcleo. O que mais está aqui dentro do núcleo aqui? Os nêutrons. Se é nêutron, ele não é nem positivo nem negativo. É só para balancear aqui a massa do átomo. Então, o nêutron eu represento pela letra N, tá? E aqui, para esse átomo, eu tenho 4 nêutrons. Por isso que eu coloquei aqui 4. Elétrons. Os elétrons tá aqui fora, na parte externa do núcleo. São as cargas negativas. Eu tenho 3 elétrons. E eu represento elétron pela letra E. Por isso que eu coloquei 3 aqui, porque eu tenho 3 elétrons, a mesma quantidade de carga positiva, porque o átomo é neutro. Então, se eu tenho 3 positivo, eu tenho que ter 3 negativo, certo? Para eu representar um átomo, coloquei aqui, ó. Geralmente, né, esse X aqui representa o símbolo do elemento químico. Para o exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei o lítio, tá? É o símbolo do elemento químico lítio. Aqui em cima aparece o número de massa, que eu represento pela letra A. E o número de massa para o lítio, que é esse desenho aqui, ó, esse átomo que eu fiz, é igual a 7. Eu não falei que a massa do átomo tá basicamente aqui no núcleo? E o que eu tenho aqui no núcleo? Próton e nêutron. Se eu somar próton e nêutron aqui dá 7. Eu tenho 3 prótons, certo? Rosinha, com 4 nêutrons verdinhos. Então, 7. E o número atômico aqui embaixo, ó, eu represento pela letra Z, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, se eu tenho aqui 3 cargas positivas, 3 prótons, isso quer dizer que o número atômico do lítio é igual a 3. Então, ó, aqui eu coloquei um exemplo que dá para você identificar o número de massa, o número atômico, certo? E calcular o número de nêutrons, que eu vou pegar o número de massa aqui menos o número atômico. Só que pode acontecer de alguns casos vir faltando no exercício esses dados. Então, ó, eu queria que vocês prestassem atenção nessas 3 formulinhas aqui que eu coloquei para vocês. A é o número de massa, certo? Ele aparece aqui em cima. E como que eu acho esse número de massa? Eu vou pegar o número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico. Número atômico é como se fosse o número da identidade do elemento químico, certo? Eu vou identificar o elemento químico pelo número atômico e vou somar com o número de nêutrons, tá? O número de nêutrons eu vou pegar o número de massa, esse número que aparece aqui em cima, e subtrair pelo número atômico. Então, aqui no caso do lítio, é só pegar 7 menos 3, que eu vou achar 4, que é a continha que eu fiz aqui, tá? E o número atômico, eu vou pegar o número de massa, que aparece aqui em cima, e subtrair o número de nêutrons. Se eu pegar aqui 7 menos 4, eu vou achar 3, ok? Que é o número atômico do lítio. Então, aqui, um átomo neutro. Como eu falei anteriormente, o átomo neutro é aquele que tem o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas, certo? Então, aqui, ó, vamos entender isso aqui. Então, ó, eu coloquei aqui o átomo de flúor, que eu represento pela letra F. Aqui em cima, ó, o número de cima é o número de massa, que eu represento pela letra A. Então, o número de massa do flúor, para o átomo de flúor, é igual a 19. O número que aparece aqui abaixo é o número atômico, que eu represento pela letra Z, que é igual a 9. O número de nêutrons, como que eu acho o número de nêutrons? Eu vou pegar o número de massa menos o número atômico, lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, são cargas positivas. Então, aqui, 19 menos 9, 10. Número de prótons, né? Mesma coisa que número atômico, igual a 9. Representa as cargas positivas que o átomo possui no núcleo. E o número de elétrons são as cargas negativas.
Se o átomo for neutro, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à negativa. Então, se tem 9 cargas positivas, o número de elétrons também é igual a 9. Então, para o átomo neutro, não aparece nenhum sinalzinho aqui, nem de mais nem de menos aqui em cima, igual nos íons, que a gente vai aprender posteriormente. Outro exemplo aqui, ó, o cálcio. Então, o número de massa igual a 40, que aparece aqui em cima, né? Um número que aparece aqui em cima. O número atômico, que eu represento pela letra Z, igual a 20. O número de nêutrons, é só fazer a subtração aqui, ó, de 40 menos 20, que é massa menos o número atômico, dá 20. Então, o número atômico é a mesma coisa que número de prótons, e número de prótons representa as cargas positivas que o átomo tem no núcleo. Então, se tem um número atômico é igual a 20, o número de prótons também é igual a 20. E se o átomo é neutro, lembra, carga positiva, a mesma quantidade tem que ter de negativo. Então, se eu tenho 20 positivo, eu tenho 20 elétrons, 20 cargas negativas. Agora, a gente vai ver qual a diferença do átomo neutro para íon, que ele tem que ter tem que estar carregado eletricamente. Ou ele vai perder elétrons ou ele vai ganhar elétrons. Então, como eu falei anteriormente, o átomo, quando ele estiver carregado eletricamente, ele vai receber certos nominhos, certas classificações, certo? Ele vai ser íon. Quando ele estiver carregado negativamente, é porque ele recebeu elétrons. Então, lembra que é o contrário. Ele vai receber e vai ficar negativo. Então, aqui, ó, eu tenho o exemplo aqui do átomo de flúor, certo? Agora, não deu para ver, deixa eu fazer direitinho, um menos aqui, ele está carregado negativamente. Esse menos aqui indica que o átomo de flúor está ganhando elétrons. Então, eu coloquei aqui os dados, todos os dados que a gente fez anteriormente, mas que vocês vão ter que prestar atenção mesmo é nisso aqui, ó. Porque o restante vai ficar a mesma coisa, ó. O número de massa dele não mudou, continua sendo 19, só que na representação não vem esse 19 aqui mais no íon. No caso aqui é o ânion, certo? O número atômico também não muda, muito menos o número de nêutrons, né? Porque eu vou continuar tendo isso aqui, os mesmos valores. Se eu pegar 19 menos 9, eu vou continuar achando 10. O número de prótons também não muda, porque o número atômico não vai mudar. Então, vocês têm que focar aqui, ó, na quantidade de elétrons. Então, se ele está com uma carga negativa e ele vai receber elétrons, quer dizer que eu vou mudar somente esse dado aqui. Se anteriormente ele tinha 9 elétrons, quando não tinha esse sinal aqui, ó, agora ele vai ganhar 1 elétron, ele vai ficar com 10. Diferente para cátion, tá? Cátion também é um tipo de íon, só que aqui no caso ele vai perder elétrons e vai ficar com um sinalzinho positivo. Então aqui, ó, eu tenho o cátion cálcio, certo? Então o sinalzinho dele aqui, ó, mais 2. Então quer dizer que ele está perdendo 2 elétrons. Os outros dados que eu tinha que coletar é a mesma coisa. Então, não aparece aqui o número de massa, mas eu vou colocar aqui. Então, o número de massa continua 40, número atômico 20. O número de nêutrons também vai ficar 20, porque 40 menos 20, 20, não vai mudar. O número de prótons, que são as cargas positivas, continua sendo 20, porque o número atômico não mudou. Mas o número de elétrons aqui muda, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 20 elétrons sem esse sinalzinho aqui mais 2, se ele perdeu 2, ele vai ficar com 18, certo? Bom, agora a gente vai entrar na parte de isótopos, isótonos e isóbaros, que é uma relação que existe entre os átomos. Eu vou explicar uma por uma. Então, ó, eu coloquei aqui isótopo e a letra P aqui de cor diferente. Por quê? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possui o mesmo número de prótons. O que é próton? Carga
positiva. Então, tem o mesmo número de cargas positivas, que é a mesma coisa que número atômico. Então, isótopos, né, são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Lembrando que número de prótons é a mesma coisa que número atômico. E o número atômico sempre aparece na parte inferior aqui do átomo, certo? Por isso que eu coloquei o 8 aqui da mesma cor. Então, eu tenho o mesmo elemento químico, tá? Só que aqui eu tenho o número de massa diferente, porque o número de nêutrons vai variar, mas o número atômico é o mesmo. Então, são isótopos, tem o mesmo número atômico, certo? Se eu fosse calcular o número de nêutrons aqui, eu ia pegar 16, né, que é o número de massa, menos o número atômico. Então, o número de nêutrons aqui para esse átomo de oxigênio seria 8. Para esse aqui, 9, né? Porque 17 menos 8, 9. E para esse aqui, 10. 18 menos 8, 10. Então, é o mesmo elemento químico, certo? É o oxigênio, porém, o número de nêutrons está variando desse átomo para esse, então vai variar também o número de massa, mas o número atômico é o mesmo, certo? Lembrando que em algumas tabelas periódicas aí, a legenda, vocês têm que olhar a legenda, porque isso aqui pode vir o contrário, tá? Mas normalmente vem assim. Isótonos, certo? Coloquei o N aqui, ó. Mesmo número de nêutrons, certo? Então, aqui a gente vai olhar o número de nêutrons, a gente não vai olhar, focar nem na massa nem no número atômico. Igual eu coloquei aqui, ó, tem o átomo de berílio e tem o átomo de boro. Então, aqui, ó, o número de nêutrons aqui dos dois é igual. Por quê? Se eu pegar a massa menos o número atômico aqui, ó, 10 menos 4, 6. Aqui para o boro, 11 menos 5, 6. Então, são átomos de elementos químicos diferentes, mas possuindo o mesmo número de nêutrons, tá? Isóbaros, ó, letra A, por quê? Letra A representa a massa do elemento químico, por isso que são átomos do mesmo número de massa. Então, são elementos químicos diferentes, aqui eu tenho o argônio e o cálcio, certo? Aqui, com o mesmo número de massa, 40 aqui para o argônio e 40 aqui para o cálcio. Então, vamos lá. O terceiro assunto a estudar nessa aula é sobre a tabela periódica, que é uma forma, né, de organização dos elementos químicos através do número crescente de número atômico. Então, aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, a gente pode concluir que a tabela periódica ela foi organizada de forma crescente de numeração atômica, certo? Esse que foi o critério principal que os cientistas encontraram para poder estar organizando a tabela periódica, certo? E além desse critério, eles usaram também distribuir os elementos em períodos, certo? Que são as linhas horizontais da tabela periódica. Então, aqui eu tenho meu primeiro período, ó, compreende o elemento químico hidrogênio e o hélio. O segundo período, certo? Começa aqui no lítio e termina aqui no neônio. E assim sucessivamente. O terceiro período, mesmo tendo esse espaço aqui, eu conto como um período, certo? Então, eu tenho 7 períodos e lembrando que a série tem 2 séries fora da tabela periódica. Por quê? Esses 2 quadradinhos aqui, ó, é como se tivesse todo esse pessoal aqui, ó, dentro aqui desse quadradinho. Então, por isso que colocou do lado de fora, aqui embaixo da tabela, porque senão ia ficar fora de estética, certo? Então, eu tenho aqui essa primeira linha aqui, ó, embaixo, que tá dentro desse quadradinho aqui, que faz parte do 6º período, e essa última linha aqui, ó, que é a série dos actinídeos, que tá nesse último quadradinho aqui, que pertence ao 7º período. Então,
Por que que isso está aqui embaixo? Somente por questão de estética, porque senão a tabela periódica ia ficar muito comprida, tá? Então, olha só, além dos períodos, que são as linhas horizontais, nós temos as colunas, né, que são as linhas verticais ou famílias. Vou falar somente das principais aqui. Nós temos 18 colunas, mas as principais são a coluna 1 ou coluna 1A, que são dos metais alcalinos, a coluna 2 ou 2A, que são os alcalinos terrosos, a coluna 16 ou 6A, que são os calcogênios, a coluna 17 ou 7A, halogênios, e a coluna 18 ou 8A, que são os gases nobres, certo? Outra forma de classificar a tabela periódica é entre elementos de transição, que é essa parte rosa aqui, ó, mais forte, e os representativos, que é a parte rosa aqui mais clarinha.